Hoje é dia de apresentar mais um aparelho queridinho da estética, onde muitas das vezes o cliente te procura para tratar flacidez e aí você trata com protocolos para a flacidez daquela pele, mas quando na verdade tem uma flacidez muscular associada. E aí você não consegue aquele resultado que gostaria para entregar para o seu cliente. Então, eu venho hoje mostrar como que a gente trabalha a nível de músculo dentro da eletroterapia, com esse aparelho que é o aparelho de corrente russa. Um aparelho que vai estimular a contração muscular para que aconteça o fortalecimento daquela região. Quer saber mais sobre esse aparelho? Vem comigo nessa aula, mas antes não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, ainda deixar o seu like e seu comentário aqui para saber o que você está achando dessa temporada aí dos aparelhos. Vamos à aula? Então aqui eu estou com um aparelho da Ibramed, que é o Neurodin 10 canais, que é um aparelho de corrente russa que eu vou apresentar para vocês aqui nesta aula. Qual que é a vantagem desse aparelho? Uma delas é que ele possui 10 canais. Com isso a gente consegue trabalhar duas áreas ao mesmo tempo, otimizando o tempo da sua cliente e com isso entregando protocolos para mais de uma área. Outro ponto positivo desse aparelho, a gente sabe que a corrente russa, a gente vai trabalhar a nível muscular, que a corrente elétrica ela vai contrair a musculatura e fortalecer. Mas esse aparelho também, ele nos dá a opção de trabalhar com a eletrolipólise. O que é a eletrolipólise? A gente utiliza a agulha de acupuntura, introduz na região onde tem gordura do cliente. Aquela pontinha da agulha que vai ficar para fora, a gente vai conectar essas garrinhas na ponta da agulha e aí vai ficar passando corrente elétrica entre um polo e outro, a fim de quebrar a membrana celular da célula adipócita e conseguir eliminar essa gordura, tá? Não vai ser objetivo aqui a gente falar da eletrolipólise, mas é importante vocês saberem que ao adquirir um aparelho desse, você vai ter essas duas opções, tanto para protocolo de gordura localizada com a eletrolipólise, quanto com tratamento muscular, né, para flacidez muscular com a corrente russa, que a gente vai utilizar esses eletrodos, colocar eles no músculo e a corrente vai passar de um lado para o outro, gerando as contrações musculares. Porém, o aparelho ainda nos dá a corrente alce. A gente vai até ter uma aula aqui no canal para falar qual que é a diferença da corrente russa para a corrente alce, mas que tem a finalidade também de atuar a nível muscular, gerando fortalecimento dessa musculatura, aumentando o tônus. Então, nesse aparelho a gente vai ter a corrente russa e a corrente alce, para trabalhar a nível muscular, fortalecendo a musculatura, aumentando o tônus. E também a opção de trabalhar com a eletrolipólise, com a agulha de acupuntura e utilizando somente essas garrinhas, passando corrente elétrica a fim de gerar aí a quebra do tecido adiposo. Então, né, hoje a gente pode ver que no mercado, a grande maioria dos aparelhos da estética sempre vai ter mais de um protocolo no mesmo aparelho, que com isso você, né, investe o dinheiro no aparelho, porém você consegue ter uma gama maior de protocolos para oferecer para o seu cliente, tá bom? Estou aqui então com o aparelho de corrente russa da Ibramed, o Neurodin 10 canais, ele já está ligado na tomada, então eu vou ligar aqui atrás o aparelho, então vocês vão notar, ó, que ele acendeu essa luzinha e também o painel. Como eu mostrei já para vocês, então aqui ó, ele dá a opção da corrente russa, mas também da corrente alce, como eu falei que o aparelho tem. A gente vai ter uma aula que vai falar somente sobre a diferença das duas. E ainda
a eletrolipólise para trabalhar com a agulha de acupuntura a nível muscular para quebra de gordura. Porém, vamos nos prender à corrente russa. Aqui, ó, eles nos dão as opções de contínuo, que a gente não usa tanto, porque a corrente fica o tempo inteiro em contração, né, ali no muscular, e com isso vai gerar o quê? Uma fadiga muito grande. E a sincronizada, que é a que a gente mais usa, porque vai ter tempo de subida da corrente, o tempo de contração, o tempo de desligamento da corrente e o tempo sem corrente. Então você tem tempo ativo e tempo off, é igual musculação, a gente faz o exercício e descansa, faz o exercício e descansa. Assim a gente consegue um melhor fortalecimento sem fadigar a musculatura. Então, normalmente a gente usa mais esta opção do sincronizado, porque a gente vai colocar tanto tempo de subida, né, o rise, tempo on, decai e o tempo off. E a gente tem aqui a frequência do aparelho, que ela vai, né, de 1, certo? Até 120, certo? Que a gente vai modular conforme o nosso cliente, se ele for sedentário ou se ele já for ativo. Ali a gente tem o tempo, né, que vai ficar a aplicação, que chega até 1 minuto, ok? E aqui embaixo, né, a partir do momento que eu aperto Start, ó, aqui embaixo ele vai começar a nos dar as intensidades, que é conforme o canal que tá ligado. Então, ó, se eu começar a aumentar, ó, ali a intensidade, nota que aqui ele vai me mostrar a luz acesa, a corrente está ativa, a luz apagada, a corrente não está ativa. Como aqui está tudo 1, então ele está de 1 em 1 segundo, certo? Porém, se a gente, né, modular de outra forma, deixa eu apertar aqui Stop, ó. Deixa eu colocar aqui um tempo de subida, colocar aqui 3, um tempo de contração, um tempo para desligar, aí para cair, né, a corrente, e um tempo de descanso. Ótimo. Aí eu aperto Start. Lógico que nesse momento os eletrodos eles já devem estar com gel no corpo do nosso cliente, na região onde a gente quer, né, na musculatura que a gente quer, tá? Então o eletrodo já tá lá, a gente apertou Start e a gente começa a modular a intensidade conforme o canal. Se esse é o canal que tá no meu cliente, é esse o canal que eu vou aumentar e ele vai começar a sentir um formigamento. Então, ó, aqui nele, lembrando que acendeu, a corrente está ativa, ele vai começar a sentir um formigamento e à medida que a gente vai aumentando a intensidade, ele vai sentindo uma contração mais forte, certo? A partir do momento que essa luz, ela desligar, ó, não tá passando corrente, é o tempo off. Então, ligou, ó, a gente tá com essa intensidade, a gente vai aumentando. Vou explicar melhor como que funciona essa questão da intensidade. Tá gostando dessa aula? Então, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, porque agora eu vou falar sobre aumento da intensidade. Qual que é esse parâmetro que a gente vai utilizar para aumentando a intensidade dessa corrente, chegando no corpo do nosso cliente? Isso é um ponto muito importante, até mesmo para você não dar um choque ali no seu cliente. Quer saber? Então vamos à aula. Isso aqui é muito importante a gente se atentar. Essa intensidade a gente vai aumentando conforme a sensibilidade do nosso cliente. Então a corrente começa a passar, ele vai começar a sentir um formigamento, você pede ele para te avisar. Como tá só um formigamento, você vai falar que você vai aumentar a intensidade, que para ele te falando até ele suportar, tá? Mas o que é importante? A luz acendeu, eu posso aumentar, ó, a minha intensidade. E ele vai dando um feedback se já tá bom ou não. Na hora que a luz ela apaga, eu não posso aumentar, eu tenho que parar. Por quê? Porque se eu aumentar na hora que a corrente está desligada, na hora que voltar a corrente, ele vai levar um susto muito grande, porque a contração vai vir muito forte e ele não estava acostumado com essa sensação. Então, um cuidado muito importante que se deve ter é de aumentar somente na hora que estiver passando corrente. Acendeu a luz, eu posso ajustar aqui a minha intensidade, tá?
e assim você vai colocar conforme o limiar do cliente. E lembrando que ao longo da sessão, ele vai acostumando com aquela contração e aí você pode vir e ir aumentando novamente aí a corrente, tá? Então fique atento em aumentar a corrente somente quando ela estiver ativa. Nunca aumente quando essa luzinha estiver apagada, porque senão você vai dar um choque no seu cliente. Por todos esses aparelhos que eu já apresentei para vocês, dá para ver que mexer no aparelho é bem simples, não? Fiz questão de trazer aqui como mexer no aparelho, ligar, para vocês perderem esse medo de mexer com os aparelhos. Porque o mais difícil não é mexer, e sim entender de como modular cada protocolo. Por isso que a gente vai ter aula aqui sim no canal dos modulações para corrente russa, para que você consiga de forma eficaz fortalecer a musculatura do seu cliente. Gostou dessa aula? Foi incrível, não? Então você não perde por esperar as próximas, onde a gente fala mais sobre os protocolos, as indicações, os parâmetros e mesmo muita hands-on. Vamos ver na prática esse aparelhinho funcionando, a musculatura contraindo, para a gente ver como que funciona. Porque além de tudo isso que eu falei, é muito importante conhecer a musculatura que você vai colocar o aparelho, para você entender a posição do eletrodo, para que a contração seja de forma efetiva. Mas fica tranquila que isso tudo ainda vou te ensinar nas nossas próximas aulas do canal. Realmente está imperdível. Gostou dessa aula? Espero que sim. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, para que você seja avisado toda vez que a gente liberar uma aula nova. Bem como, se você gostou dessa aula, deixar aqui nos comentários o que você achou, a sua dúvida, deixar o seu like nesse vídeo e, claro, contribuir com o canal, porque isso é muito importante para que a gente consiga manter os nossos conteúdos aqui e entregar cada vez mais valor para você aí no seu conhecimento dentro da estética. Se você quiser contribuir com o canal, é só clicar nos 3 pontinhos abaixo do vídeo, no Valeu Demais, e contribuir com a quantia que você achar, né, que você pode contribuir e que o canal merece. A gente espera muito por sua contribuição. Até a próxima aula!